E já estamos transmitindo ao vivo mais uma vez aqui no Conversatório FEM, esse podcast feito por mulheres feministas raiz que vem fazendo pesquisas, diálogos, debates, promovendo e provocando a sociedade sobre direitos humanos das mulheres, direitos humanos e fundamentais, que vêm sendo atacados, né, com o avanço neoliberal, com uma polarização da política. Temos visto, assistido esse desmantelamento de políticas públicas para mulheres com base no sexo biológico, isso nos mobilizou aqui, não só hoje, mas como em outros momentos, a organizar esse podcast. Temos também o Podférias, com as mulheres do Podférias aqui hoje, que é a Janete, a Cis, a Isa, e temos as convidadas também, que é a Heloísa Sami, que vai iniciar sua fala hoje. Ela é advogada lá do Rio de Janeiro, ela é especialista em gênero e direito pela magistratura lá, né, Escola de Magistratura, e também mestranda na área de direitos das mulheres, né, Lou? Fala um pouquinho mais para a gente, e à medida que forem surgindo dúvidas, a gente vai pedindo licença aqui para fazer perguntas. Como que está agora a questão do banheiro, né, que a gente tem falado, que é um espaço tão íntimo que a gente compartilha entre mulheres, crianças, né? Com tanta dificuldade, mães apontam para amamentar, trocar a fralda, e ainda agora a gente se deparou com uma resolução que limita mais esse direito, esse espaço, e a gente quer saber de você, que é uma especialista na área, como é que está essa mobilização. Conta para a gente aí um Tá, pouquinho da sua experiência. Obrigada, Camila. Obrigada pelo convite. É uma honra participar com vocês desse podcast. Eu espero trazer algum esclarecimento para as mulheres sobre essa questão. Eu sou advogada, eu tenho 30 anos de advocacia. Eu acho que boa parte das mulheres que estão ouvindo esse podcast já me conhece. Eu tenho especialização em gênero e direito pela Escola da Magistratura do Rio de Janeiro e sou mestranda em direito pela UFRJ. A resolução do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania causou um grande alvoroço nas redes em razão da fala do deputado Nicolas Ferreira, dizendo que o ministro tinha criado, né, tinha criado banheiros unissex. E o ministro disse que isso era fake news. Então, em primeiro lugar, vamos esclarecer que a resolução ela não é uma lei em sentido estrito, mas ela obriga a administração pública no âmbito federal, estadual e municipal. Na verdade, essa resolução cria uma obrigação para a administração pública. Tem alguém com áudio ligado que está me atrapalhando aqui. Obrigado. Cria uma obrigação para a administração pública de criar banheiros, de modificar o uso dos banheiros com base no gênero e não mais na divisão por sexos. Na verdade, essa resolução ela é uma política pública. Ela cria uma política pública de cumprimento obrigatório, uma vez que no artigo 5º ela utiliza o verbo dever, deve. A administração pública deve. Ela não coloca como uma faculdade, poder, pode. Coloca como uma obrigação, um dever. E por que o ministro diz que não são banheiros unissex? Porque ele está adotando o argumento dos movimentos identitários de que a divisão não é mais pelo sexo, é pelo gênero. Então, não seria unissex,
seria unigênero. Entenderam? Mas aí vem um problema. Se for por gênero, a divisão dos banheiros por gênero, e eu já disse isso nas redes sociais, nós temos mais de 50 gêneros catalogados. Vão se criar 50 banheiros para cada um dos gêneros? E os agêneros vão em que banheiro? E os não binários? Isso não satisfaz a ninguém, né? Isso é uma política pública muito equivocada, que expõe mulheres a ainda mais risco de violências sexuais, de abusos, enfim, de toda sorte de agressão, em um espaço que deveria ser nosso, para a nossa segurança, para preservar a nossa intimidade. Muita gente fala, mas isso, que egoísmo, como vocês são egoístas, vocês não são solidárias, vocês não têm amor no coração. Tenho muito amor no coração. Tenho sim, eu sou muito solidária. Existe uma distância abissal entre você ser egoísta e você estar lutando por sobrevivência. Com os números da violência contra a mulher hoje, a luta pela sobrevivência passa também pela realização, pela preservação de espaços seguros para nós. Por outro lado, o movimento transidentitário, quando requer para si esses direitos, eles também comprometem as mulheres o acesso a recursos materiais para o nosso bem viver. Restringindo cada vez mais, criando uma discriminação para que mulheres não tenham acesso pleno a esses recursos, inclusive banheiro. É só mais um dos exemplos de como esse movimento é antifeminista, de como se aproveita da misoginia social que já existe para, além de determinar o papel da mulher na sociedade, de como a mulher deve se comportar, de como ela deve ser, também tirar recursos materiais de participação da mulher na esfera social. É muito interessante você falar isso, porque uma coisa que é muito interessante, até pela forma que ocorre esse debate, que é meio que direcionado, né? Porque você vai ver, eles falam a questão de gênero, porque assim, eles colocam no imaginário popular uma Roberta Close, mas eles escondem que há esses mais de 50 gêneros, na verdade, mais de 70 gêneros, se a gente for, né? Porque é uma lista crescente. Sim. Né? Porque não é do interesse que haja esse debate, né? Sim. De uma forma extremamente autoritária. Não deixam a gente debater, não deixam a gente questionar, criou uma espécie de muro, porque se nem na universidade, que deveria ser um local de debate, está sendo possível também você conversar a respeito. Falando de conversar, tá? Não estou falando nem de outra coisa. E outras mulheres nem sendo aceitas. O que, na verdade, leva as mulheres e as meninas e crianças, porque né, geralmente crianças vão com suas mães no banheiro feminino, sim, a um estado de insegurança. Cria, na verdade, uma insegurança. Não é só uma insegurança, não é só uma insegurança. Essa resolução e as decisões do STF, porque essa resolução ela vem na esteira de decisões do STF, validando a autoidentificação de gênero, validando o gênero como mais do que uma categoria analítica, mas como definidor da mulher, né, do conceito de mulher. Isso cria uma insegurança jurídica também para mulheres. Nós temos uma luta, o movimento feminista, pode-se dizer, nós lutamos pelo direito ao reconhecimento há 300 anos. Ao reconhecimento
das violências que nós sofremos, direitos que visam garantir que nós possamos viver sem violência. Esse é o reconhecimento que nós pedimos há 300 anos, que nós tenhamos acesso aos recursos materiais, que nós tenhamos acesso à vida social, sem prejuízo da nossa segurança. E nós, através desse pedido, dessa luta por reconhecimento de direitos, vem também o direito ao reconhecimento a uma identidade feminina com base no sexo, uma identidade individual e coletiva. E isso já está posto em lei, como na Convenção CEDAW, que foi ratificada pelo Brasil pelo Decreto 4377 de 2002, e até pela própria Constituição Federal, quando determina que o sexo como um dos critérios de não discriminação, mas não fala do gênero. Ao se equivaler sexo e gênero, cria-se cria-se uma forma muito perigosa na verdade, acaba por anular a proteção à mulher. Porque se o gênero, se o único critério para a definição do gênero é a autoidentificação, então qualquer um pode se identificar com o gênero que quiser. Você não tem um critério objetivo. Qualquer um. E a gente vive numa sociedade patriarcal. A gente vive numa sociedade em que os números de violência contra a mulher, de 2022, o Instituto Patrícia Galvão, se eu não me engano, apontou que em 2022, pós-pandemia, houve um aumento nos casos de violência contra a mulher que chega a quase 30% ou passa de 30%. Como é que essas pessoas nos prejudicam? Não é só nos banheiros. Os banheiros são só um aspecto disso. Mas a gente vê problemas da ocupação desses espaços nos esportes, nas relações de trabalho, em programas, em políticas públicas de saúde. Como é que você vai determinar, já que isso é baseado em estatísticas, como é que você vai determinar políticas públicas de saúde voltadas especialmente para mulheres com homens, com pessoas do sexo masculino que se reivindicam mulheres? No mercado de trabalho, você vai ter mulheres que vão deixar de ocupar postos de trabalho em detrimento de pessoas transfemininas, pessoas masculinas, pessoas nascidas homens, transidentificados como femininos, porque não menstruam, não têm TPM, não engravidam e não passam pela dupla jornada que as mulheres passam. Então, nisso vai se tirando cada vez mais o espaço das mulheres e elas são obrigadas a voltar para onde nós sempre fomos relegadas, ao ambiente doméstico. Isso é um retrocesso tremendo nas nossas lutas. E esse também acaba interferindo porque põe, né, destrói toda uma luta antissexista que teve até então. Porque a gente sempre trabalhou contra a discriminação com base em sexo. Por quê? Porque tem uma razão, porque é objetivo. Então, de Tem uma razão. repente, destruiu a nossa luta antissexista. Né? E é interessante também quando a gente observa que os países onde se adotaram a autoidentificação começaram uma reversão, onde agora no Brasil, né, que não como eu sempre falo, o debate ele foi cerceado, então a gente não discute nem sobre os países que já estão revertendo algumas políticas, que é no caso do Reino Unido. Sim. Então, como é que no Reino Unido a gente já tem dados, né? Que não deu muito certo lá, que já tem um alto índice de meninas que acabaram tendo infecção urinária, teve aumento de estupro, importunação sexual. Como é que com esses dados a gente vai implantar algo que já mostra que não deu certo?
Então, Sim, você vê o tamanho do lobby que está por trás disso, né? Um silenciamento, tentando adotar um falso consenso, sim, né? Porque sim. eu sempre gosto muito, talvez algumas pessoas podem me achar que essa minha comparação vai ser exagerada, mas eu não acho tanto. Quando, por exemplo, houve a criação do Estado de Israel, quando pegaram aquelas terras, né, que era da Palestina, resolveram falar, não, essa terra aqui é sua. Se a gente for Uhum, fazer um comparativo com relação aos nossos direitos, eles estão fazendo semelhante. Olha, isso que são os uhum, direitos das mulheres. Você está, se identifica? Então, ó, pega, isso aqui é seu. Sem sim. debate, sem comunicar, Uhum. né? Mas você sabe, No falar da noite. eu vejo uma razão nisso. Lá no fundo, uma coisa que subjaz a isso, que você vê que as pautas de esquerda hoje se tornaram muito voltadas para a satisfação dos interesses desses grupos identitários. E se deixou de falar em trabalho e renda, nos direitos do trabalhador. Você veja como isso é de cunho neoliberal. As lutas do trabalhador, as lutas sindicais, foram completamente apagadas, estão praticamente instrumentalizadas pela esquerda, silenciadas também pela esquerda, para dar lugar às pautas identitárias. Assim, não se briga por aumento. A gente tem uma uberização da economia cada vez maior. A gente não se sente. Os trabalhadores preferem ser pequenos empreendedores, abrindo mão da sua segurança do FGTS, de INSS, comprometendo o bem-estar social, porque as políticas de emprego e renda não são implementadas. Isso interessa ao capital. É muito Aquela... caro manter um trabalhador, né? O trabalhador é muito caro. Aí o que Não, que e fazem? Aí o que que fazem? O trabalhador é pobre, é negro, é periférico, é mulher. Esse é o trabalhador. Eles gostam de futebol, eles vão à igreja, eles são católicos ou eles são cristãos. E o que que a esquerda faz? Chama todos eles de fascistas porque não apoiam o movimento identitário. Chamam agora o trabalhador, o cara que trabalha no chão da fábrica, o gari, que cata o lixo, a faxineira, que trabalha na empresa de madrugada para limpar, são fascistas, porque eles encontram na igreja apoio social e senso de coletividade. Porque o trabalho, que é o elo de ligação, que sempre foi o elo de integração social, com as políticas identitárias ficou fragmentado, e aí vai a direita e ela se cria ali, para criar uma outra forma de identitarismo. É o identitarismo da direita. E a gente vem não, acompanhando isso e há algum tempo, né, Heloísa? A gente vem acompanhando, por exemplo, a esquerda parar de brigar para entrar em sindicatos e vamos ser sinceros, os dois sindicatos, não estou desmerecendo de nenhuma maneira o sindicato dos professores, mas dois sindicatos que se param hoje, se entra em greve hoje, o Brasil para, é o de TI e é o de caminhoneiros. Pois é. A esquerda não briga para estar lá dentro e está Não, direto. não, A gente não não. tem uma discussão, por exemplo, séria hoje sobre a revogação da reforma da Previdência e da reforma trabalhista, que Uhum. prejudica sobremaneira mulheres. Sim, Precariza ainda mais. A gente está discutindo hoje uberização, mas as mulheres já estavam nesse modelo já há bastante tempo, com revenda de revista, por exemplo, de sim, cosmético. sim, Né? sim. Tudo atinge de uma maneira muito mais forte as mulheres. Você falou também sobre time, a gente teve recentemente uma postagem infeliz de uma moça que estava em cargo, né, comissionado nas Pois é, diretorias, né? que falou sobre, é, expôs, né, Mas a sua perda do isso, time, colocando num coletivo como se o coletivo fosse fascista. Quando, por exemplo, pois é. Chile tem uma história de
interligada com o acesso de negros ao esporte. É um dos Pois é. poucos países que tem esse histórico. Esse time é o terceiro maior time do Brasil, com uma torcida organizada gigantesca, e as torcidas organizadas vendem ingressos a preços bem mais baratos do que na bilheteria, vendem para os seus filiados. Como é que vai botar um estádio lotado se esses ingressos não chegarem ao povo pobre? Se é só milionário, se é só burguesia que pode pagar. Mas esse é o modo de fazer política hoje de um segmento da esquerda que, para mim, não está preparado para fazer política de verdade. Por ser identitário, é um tipo de política que vai pensar em grupos específicos, naqueles com os quais se identifica, esquecendo que o governo é para todos. Que votaram, é para aqueles que votaram, para quem não votou. É para brancos, é para pretos, é para ricos, é para pobres, é para negros, é brancos, é para todo mundo. Você não pode escolher um grupo a quem você vai dizer, não, eu vou fazer política para esse grupo. Você não pode esquecer a população inteira. Então, eles são imaturos, não sabem fazer política. Mas o que é pior? O que eles vão fazer? Eles vão entregar, porque isso vai aparecer de novo daqui a alguns anos, quando a gente chegar nas eleições. A gente está entregando tudo isso de bandeja, porque estão afastando o trabalhador. Quando você não discute relações, melhoria de emprego e renda, quando você não discute políticas para ampliação do trabalho, para melhores condições do trabalho, quando você não discute políticas para infraestrutura, para abastecimento de água, para saneamento básico, para a internet. Hoje todo mundo quer a internet. São bens e serviços essenciais. Se você não discute segurança pública, se você não discute o direito à saúde, se você não discute o direito à educação, a melhoria desses serviços públicos, que são públicos, as pessoas vão se afastar. Porque foi exatamente isso que fez com que o Bolsonaro chegasse ao poder. E vão entregar de novo nas mãos da direita. Porque eu não voto mais na esquerda. Eu não voto. E se eu puder, eu vou articular voto contra a esquerda. Eu não vou votar. Porque, para mim, um partido de esquerda, que se diz de esquerda, criando política pública para expor mulheres à violência, não merece meu voto. Oi, Elo. Queria aproveitar que você falou, a Jane até trouxe um dado bem que eu vi hoje também, que foi até do Intercept, dizendo que o motivo da queda da assessora da ministra, Aniele, foi por conta da extrema-direita que, Claro, foi. fez ela cair. Então, eu queria saber um pouco, assim, a gente vê quando... Não, eu não vou comentar do Intercept. Para mim, não é um veículo mais confiável do que a Globo. Mas você citou um pouco antes... Eu não vou porque eu acompanhei essa discussão. Não, falando da questão dos bots, né? De como a mídia, com essa narrativa do transativismo, como na mídia, nas redes sociais, se espraiou de uma forma e a gente parecia que ficava assim, no nosso meio, muitas pessoas nem entendiam o que sequer significava na prática, né? Muitas de nós, inclusive, minha realidade enquanto servidora pública, tive acesso ao que é um fórum. Até então, a gente entendia que LGB, a gente parou no GLS, de repente virou LGBT, e a gente escreve lá, olha, nós, claro, somos a favor dos direitos das mulheres, inclusive aquelas que se transidentificam,
mas elas continuam sendo fêmeas para nós e têm esses direitos que serem garantidos, independente de como elas se Não, identificam. não. Você está falando de mulheres transidentificados masculinos? Não, tô falando sexo feminino, mulheres do sexo feminino. Independente se elas se identificam homem, ou ET, ou árvore, ou um bicho, um cachorro, para a gente, a nossa preocupação que estuda o direito humano da mulher tem sido aqueles direitos conquistados com base no sexo, que a Sim, gente entende que não se sim. afasta, independente de ela fazer uma Sim, era cirurgia exatamente, plástica, era exatamente o que eu estava falando. Mulheres transidentificadas como masculinos. Era exatamente o que eu estava falando. Eu não vou chamar essas pessoas de homens trans, nem de mulheres trans, porque eu não estou aqui para validar delírio de ninguém. Queria saber como é que você acha das mídias, da rede social nesse esforço, né? Como que eles estão Isso é usando uma da bolha, tecnologia? Camila, isso é uma bolha. Explica aí para a O gente a mundo questão da bolha. real, o mundo Ah, real, a gente está no mundo real. O mundo real está muito, muito distante dessa discussão. O mundo real, as mulheres do mundo real querem comida no prato. As mulheres do mundo real querem seus filhos na escola. Elas não querem se preocupar com quem vai entrar no banheiro, porque elas não estão lá para cuidar. Então, isso assusta. Qual é o nosso dever? É levar informação de qualidade. É informar mesmo. É bater nessa tecla. A gente tem que falar com todas as mulheres, porque para mim não interessa. Se uma mulher foi estuprada dentro de um banheiro, eu não quero saber se ela é de direita ou se ela é de esquerda. Eu não quero saber a igreja que ela frequenta. A mim não me interessa isso. Eu quero que não haja mulheres com risco de serem estupradas em banheiro nenhum. Tanto é que essa questão da classe trabalhadora é forte, que veio, né, e volta a reforçar que as políticas de gênero começaram a ser revertidas a partir de decisões trabalhistas. E aqui no Brasil, o que está acontecendo, uma coisa muito interessante, não, na verdade, é péssima para a gente, porque a gente deveria estar discutindo a questão da revogação, a questão da reforma, a revogação da reforma da Previdência, e a gente estancou totalmente a discussão na questão da pauta de gênero, na pauta em relação à diversidade. Porque nem a questões previdenciárias que a gente fala que é em relação ao sexo, a gente tem mais garantido. Então, olha como é que essa questão do capital, ela foi, se nem a questão envolvendo a questão trabalhista, gente. Os trabalhadores eles foram largados, na verdade, ao léu. Não tem como um partido trabalhista estar com base trabalhadora se a gente não está fornecendo nada. Aliás, nos anos 90, tinha uma questão muito interessante que quando o governo, então, na época do FHC, queria passar algumas medidas impopulares, que era judicializar várias questões, para quê? Porque não houvesse uma discussão entre as classes trabalhadoras. Até então, naquela época, o sindicato era muito forte, a base tinha base. Então, o que ele fazia? Judicializar para poder passar naquela porta estreita e depois só jogar para a população: olha, foi decidido tal coisa, aguentem. Infelizmente, a esquerda está fazendo a mesma coisa do que a gente criticava lá nos anos 90, Sim. 96, 98. Essa resolução foi muito interessante, inclusive o dia da publicação dela, quando estávamos falando, né, sendo discutida a nível nacional, o marco temporal. E foi quando a Rosa Weber também sinalizou a questão do voto do aborto. Sim. Ou seja, esperaram o time perfeito, achando que ninguém iria verificar isso, né? Tipo assim, ia passar, ninguém ia dar fé, É. né? Onde Estão passa no boi, estado... passa boiada. Exatamente. Onde passa boi, passa boiada. E aí, e outra coisa também, que é nós infelizmente estamos tendo ministros que estão mais tendo um comportamento de influencers do que ministros de Estado. Né? Sim. Mas isso é outra Independente do questão. cargo. Isso é Sim, outra. No mas judiciário, isso é outra questão, é bem mais complicada, envolve uma discussão bem mais complexa,
que nem cabe trazer aqui, porque ocuparia o tempo escasso que a gente tem. Tá? Sim, mas no sentido de tentar realmente inviabilizar, porque como tudo é muito rede social, por exemplo, todo mundo ficou, né, eu não vou nem citar o nome do ministro de Estado, mas todo mundo ficou, nossa, arrasou na resposta. Gente, ele se esquivou de todas as formas possíveis e não Sim. foi no X da questão. Sim. Nós, como eleitores, estou falando isso independente de direita e esquerda, a gente tinha, porque se fosse um Bolsonaro, o ministro do Bolsonaro, a gente estava reclamando. Como assim foi perguntado e o fulano se esquivou da resposta? Isso não é normal. Ministro de Estado não é normal fugir. Né? E pior de tudo, foi 2 escândalos na mesma semana, praticamente os dois fizeram a mesma coisa. Foi inaceitável. Você falou, agora você tocou num ponto que eu até deixei de mencionar, mas foi bom você lembrar, a questão previdenciária. Mas se os trabalhadores, se os homens começam a se tocarem que basta a autoidentificação de gênero, eles vão começar a se aposentar na idade das mulheres. Vão se reivindicar mulheres e vão dizer, eu quero me aposentar. Não vou mais esperar até os 75 anos, que é isso, eu vou me aposentar agora com 65. 10 anos antes. O que isso vai causar na Previdência Social? Vai causar um rombo na Previdência Social. Um buraco sem fim na Previdência Social. Porque já tem um déficit enorme, né, de recursos na Previdência Social. Aí vamos ter agora os homens que vão se auto-identificar como transfemininas para ter direito à aposentadoria com 10 anos menos. E não precisa fazer nada. Não precisa fazer cirurgia, não precisa nem modificar a aparência, não precisa de um atestado médico, não precisa de um parecer psicológico, não precisa de nada. Não tem um critério objetivo. Da mesma maneira que esses homens prejudicam, são potencialmente prejudiciais dentro de presídios femininos, tendo acesso aos corpos de mulheres, também são prejudiciais na Previdência Social. Em todos os âmbitos, tirando das mulheres o direito ao gozo de recursos materiais para o nosso bem viver. Boa noite aí, meninas. É o seguinte, essa uma questão assim que me aflige nesse contexto todo é a questão da linguagem. A questão da linguagem versus aquele ponto, Elô, que você até já fez um vídeo sobre isso, sobre a questão da negação das identidades trans. Como a gente pode usar a linguagem sem recair nesse erro ou sem que a gente seja penalizada, digamos assim, para... Giovana, eu já falei isso, eu vou repetir. Eu não chamo homem de mulher. Eu não vou validar delírio identitário de ninguém. Quer me processar? Processa, não tem problema. Já a ANCRA já fez isso, já entrou com uma representação na OAB. Não tem problema, não estou assustada. Eu sei me defender, sou bem crescidinha. O que nós não podemos fazer é continuar chamando homens de mulheres. Se eles querem se identificar com o gênero feminino, isso não faz deles mulheres. Eles têm todo o direito de fazer o que eles quiserem. Como mulheres também têm direito de se identificarem com alguns aspectos masculinos do gênero. Mas isso também não vai fazer delas homens. E não vem chegar e me dizer assim, não fala assim comigo porque eu estou retificado, eu estou retificado. Estou nem aí. Não estou nem aí. Se eu souber o nome, eu vou chamar pelo nome. Vou chamar de ele, vou chamar de ela. Quantas e quantas vezes eu já atendi telefone de atendente de chamada de telemarketing e, ouvindo a minha voz, me disseram, o senhor. Se eu fosse ofender, me senti ofendida por cada atendente de telemarketing que já me chamou de senhor, eu estava rica. Eu não vou chamar de mulher, mas são pessoas trans femininas. São pessoas trans masculinos. E pronto. O sexo, homens e mulheres.
Gêneros podem existir mais de 70. Quantos gêneros quiserem. Sexo só existem 2. Vagina e pênis. Acabou. Gente, porque assim, a gente começou a falar sobre banheiros, né? Que é a pauta que está em voga, que é a ponta do iceberg aí que a gente tem em frente, que é um marco civilizatório para as mulheres, não alcançado em todo mundo ainda, né? A gente tem movimentos como o da Índia, por exemplo, que é o direito a fazer xixi, que é a luta por construção de banheiros públicos para que mulheres possam estudar, trabalhar, ir ao shopping, ir a uma Exatamente. reuniões políticas, né? Então, são marcos civilizatórios. Mas é importante também a gente não ceder, porque a partir do momento em que chegue no Congresso e o Congresso assuma que vai trocar o sexo por gênero na letra da lei, porque por enquanto a gente está no ativismo do judiciário, a gente ainda não chegou ainda na letra da lei, perde todo e qualquer objeto, leis voltadas para mulheres. Sim. Perde-se, por exemplo, o porquê que é uma lei do feminicídio, que é uma tipificação de mulheres sendo assassinadas em razão de seu sexo. Para que ter essa lei? Se todos Isso podem. já era relativizado. Mesmo a Lei Sim. Maria da Penha, muitos juízes, muitos tribunais estão relativizando certos crimes praticados com previsão, usando a própria letra da lei. Crimes praticados contra a mulher em razão de ser mulher, em razão do sexo feminino. Tem juiz que diz, não está provado que o crime foi praticado em razão de ser uma mulher. Qual é a razão de um crime acontecer contra uma mulher? Eles não reconhecem a nossa vulnerabilidade. Sim. Isso vai contra a própria intenção da lei. A lei protege a mulher, adota o critério do sexo como um critério de vulnerabilidade. Ele é intrínseco. Ser mulher é uma condição de vulnerabilidade a violências. Assim como idoso é uma pessoa vulnerável, como criança é uma pessoa vulnerável. Deixou de ser criança? Pode deixar. Um autista é vulnerável, nunca vai deixar de ser vulnerável. E ele é em razão de ser autista. Se houvesse uma lei dizendo, olha, qualquer crime praticado contra o autista, e até tem, né? Tem uma lei que diga, se você praticar um crime contra uma pessoa deficiente, tem uma majorante. E é aplicada. Contra a mulher, não. Contra a mulher, tem juiz que se sente à vontade de não nos reconhecer como intrinsecamente vulneráveis, em razão do sexo. Então, aconteceu o feminicídio, mas não foi em razão de ser mulher. Ué, como assim? Você tem um homicídio que não é mais... É um feminicídio, tem um crime específico, mas o juiz vai dizer, não foi em razão de ser mulher, porque podia ter matado qualquer outra mulher, ou podia ter matado um homem, se quisesse. Não, mas foi contra uma mulher. Enfim, são discussões que... Uma diferença do matar a mulher. Matar a mulher porque ele detém o poder. Ele detém o poder no casamento. A relação de marido e mulher, numa relação conjugal, não está por igual. A gente tem um lado vulnerável, um lado que é explorado pela via sexual, pela via dos trabalhos domésticos, pela maternidade, por diversas vias. E um tem o poder. Mas eu vou dizer uma outra coisa para vocês. A Convenção CEDAW, por exemplo, que trata da proteção à mulher, da discriminação contra a mulher, né, com base no sexo, foi feita uma pesquisa recente no judiciário brasileiro. Porque tem uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, a resolução número 123 do Conselho Nacional de Justiça, que obriga os juízes e membros do Ministério Público a seguirem as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a respeitarem os tratados internacionais, tratados e convenções internacionais assinados pelo Brasil. 90% dos juízes brasileiros não sabem o que é um tratado ou uma convenção internacional.
Nunca ouviram falar. Vocês acreditam nisso? 90% dos juízes não sabem o que é uma convenção. Isso foi feita uma pesquisa qualitativa sobre isso. Não sabem. E aí a gente vai falar sobre gênero. A coisa que mais falta no direito é letramento de gênero. Essa discussão é recente. Mas eu tenho uma outra informação para vocês. E isso a gente já percebeu. Nós estamos nessa luta há 300 anos, conquistando direitos como se fossem migalhas. O movimento transidentitário, em menos de 15 anos, conquistou direitos sem uma única lei escrita no Brasil. Sem lei escrita e, o mais importante, sem estar na rua lutando. Porque todos os grupos sociais vulneráveis que conseguiram alguma coisa, conseguiram a partir de muita luta. Luta dos trabalhadores, luta das mulheres, com muita luta. Eles não conseguem porque eles têm um lobby muito grande. Eles têm que a gente não tem. Por quê? Por que será? Né? Nem os trabalhadores, nem os sindicatos estão perdendo espaço, né? Não tem mais as contribuições sindicais, isso já foi, acabou. Os sindicatos vêm perdendo cada vez mais força de atuação, não tem dinheiro para proteger os interesses dos seus representados na Justiça do Trabalho. Temos uma reforma trabalhista aí desde o Temer, que só engoliu direitos do trabalhador e ninguém faz nada. Isso não é importante. O que é importante? É abrir banheiro para macho. O que é importante? É fazer... Cara, eu odeio apelar para esse tipo de coisa. Parece conservadorismo, parece moralismo. Mas se eu fosse mãe, eu não ia suportar que fosse um grupo de artistas na escola primária do meu filho para fazer uma dança sexualizada com cavalos. Como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que o Eduardo Paes disse, não é possível, eu quero saber quem foi o responsável por isso. Me obrigam a concordar com o Eduardo Paes. Ou um artista que fez um escândalo aí, se dizendo profundamente ofendido, porque o prefeito de uma cidade do norte brasileiro cancelou o show dele. Aí, 5 anos atrás, ele faz um show dizendo que Jesus é travesti. Poxa, 80% da população brasileira é cristã. Jesus é sagrado. Não dá para tratar a sexualidade de Jesus como se fosse uma coisa mundana. Isso não é moralismo, isso é respeito. É respeito pelo quê? O direito à crença também é um direito humano, também é um direito fundamental. Eu posso não gostar das opiniões deles, mas eles também têm direitos a serem protegidos. E vai lá um cara fazer um show com dinheiro público para ofender 80% da população. Se ele fizesse isso com recursos próprios, não tinha problema. Eu mesma não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que esse problema nenhum nisso também é um pouco relativo, né, Lô? Porque, assim... Não, eu pessoalmente não vejo problema nenhum. Pessoalmente, eu não uma coisa... Tem a questão do woman face, assim, porque a gente que atua no movimento, por exemplo, campesino, que é muito próximo da luta indígena, quilombola, que está no chão da terra, plantando para comer, que vem para a cidade no êxodo rural para estudar, nenhum dos movimentos sociais, como o negro ou o indígena, aceita o blackface, né? O branco ou o chinês ou outra pessoa de outra etnia se vestir ou usar suas características para reivindicar espaço ou direito que são inerentes àquela condição genética, porque você nasce de uma raça... eu já falei, esse é um debate que vai muito além. O direito à identidade, você está falando de um tema muito sensível dentro do direito, que é o direito à identidade. Está relacionado diretamente relacionado com o direito da personalidade.
Não cabe aqui, nesse espaço, tratar sobre direito à identidade, tomaria muito tempo. Nós estamos só tangenciando o assunto para falar sobre direito das mulheres. Agora, se eu vou falar sobre blackface, sobre direito à identidade dos negros, dos indígenas, dos quilombolas, a gente vai se perder no discurso identitário. Não me interessa falar sobre isso, me interessa falar sobre mulheres, Camila. Os direitos das mulheres. Isso Mas isso aqui geralmente fica uma tirinha na minha cabeça, quase num desenho. Um dia eu vou tentar ilustrar isso, porque é um paradigma e para mim é chocante ver como o oportunismo em alguns movimentos. Mas a pergunta que eu queria te fazer, na verdade, é sobre a questão jurídica, como em que pé está, qual o horizonte à frente, e uma coisa mais específica, que seria em relação à comparação à questão do processo do banheiro no STF com o processo do presídio. Né? A minha pergunta é, na questão do presídio específica, a gente tem uma cláusula pétrea que também diz que o presídio é conforme o sexo do apenado, né? Ou o sexo da apenada. Em que pese isso passou tranquilamente lá pelo STF e nada foi dito. Eu queria que você falasse um pouco dessa misoginia institucional. Desculpa, Camila, eu não vou tocar nesse assunto porque eu não li a integralidade desses autos, eu sei do que está sendo discutido e volto a referências do que eu já disse nessa mesma entrevista, agora mesmo, né, sobre os direitos das mulheres que estão sendo tratorados por essa equivalência ao gênero. Isso é para ser discutido em sede judicial ou, se a gente conseguir a bênção de uma parlamentar que nos receba para encampar as nossas pautas, né, e levar as nossas reivindicações para o Congresso. Aqui, nesse momento, eu não vou falar de presídio, mas sim, eu e uma outra colega advogada estamos no STF, entramos com um pedido de amicus curiae no RE, que trata sobre os banheiros, e estamos aguardando o STF se pronunciar sobre a nossa admissão ou não. Temos opção, se não formos admitidas, nós temos outra possibilidade de seguir nessa discussão e buscar reverter a decisão do STF a nosso favor. Mas isso faz parte de uma estratégia jurídica que nós não podemos, não queremos revelar agora, porque ela ainda está em fase inicial. Também, né, fazer aquela questão, relacionar com a Maria da Penha, que aí a gente vê com um recorte radical, né, que, por exemplo, a Dorcum, ela criticou o uso do estereótipo, né, vinculado à mulher virtuosa, imaculada, nos tribunais, junto com a Catherine McMahon, né, que isso levava à culpabilização das vítimas, né, e ela ressaltou a importância de desafiar esses estereótipos e reconhecer que todas as mulheres têm o direito de serem tratadas com dignidade, respeito, independente de suas escolhas ou comportamentos. A gente está pegando isso, jogando no lixo. A gente não, né? Digamos assim, o falso consenso. Nós temos um problema. Nós temos um problema com relação a duas convenções que o Brasil ratificou e que vão trazer essa discussão, que permite essa confusão. Uma delas é a Convenção CEDAW. A Convenção CEDAW, que adota o critério do sexo, ela foi ratificada pelo Brasil em 2002, mas ela é de 1992, certo? E aí, um documento posterior, se eu não me engano, de 1998, é a Convenção de Belém do Pará. A Convenção de Belém do Pará adota os dois critérios, adota o do sexo e do gênero. Qual é a distinção que existe entre essas duas convenções? A Convenção CEDAW trata do combate, da eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. A Convenção de Belém do Pará
ela vai falar sobre a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher. Aí as pessoas vão dizer, mas discriminação é violência. Não importa como você veja, eu também posso até admitir que seja violência, mas para o direito existe uma diferença. Uma é discriminação, outra é violência. Violência o quê? Violência real ou agora violência psicológica. Porque antes a violência psicológica era considerada violência ficta, era uma ficção, não era violência real. Com a lei da violência psicológica, que foi promulgada em 2022, se tornou violência real, a violência psicológica. Eu Então, posso fazer só 2 perguntinhas, só aproveitando que você sim. está falando das convenções? Sempre quando a gente entra nessa discussão em termos de gênero, tanto no judiciário quanto na academia, sempre vem evocado a Convenção de Yogyakarta. Sempre. Não é uma convenção. Então, Yogyakarta não é uma convenção. Desculpa, É a Carta de confundi. Princípios de Yogyakarta. Isso, A Carta de exatamente, desculpa. a Carta de Princípios de Yogyakarta é um soft law. Soft law, ele é um instrumento de direito internacional muito conhecido, tá? E ele, na verdade, ele trata simplesmente de orientações de ordem moral a serem seguidas por organismos internacionais sem força vinculativa, sem força de lei. Tal como a resolução que colocaram para a gente, não tem força Não, de lei, não, nem não. A seguida, resolução né? é diferente. A resolução é diferente. A resolução do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, ela não é uma lei stricto sensu, em sentido estrito, mas ela é uma política pública. Ela é uma política pública que obriga a administração pública a cumprir seus termos. Quando ele coloca essa carta de princípios, quando evoca naquela resolução, né? Eles avocam essa resolução de Yogyakarta. Então, ao meu ver, a gente poderia considerá-la nula ou não? Pode ser considerada nula. Ela pode ser considerada nula porque ela viola frontalmente a Convenção CEDAW, que é um documento anterior, e ela viola também o artigo 54 da Convenção sobre o Direito dos Tratados, que é conhecido como Convenção de Viena, que também foi ratificada pelo Brasil. E esse artigo 54 vai dizer que é nulo o Tratado de Direito Internacional, que conflite, é nulo qualquer disposição que conflite com a norma de direito internacional. Que ele só pode ser modificado por outra lei. A Convenção de Belém do Pará, ela não anulou a Convenção CEDAW. Ela ampliou a proteção à mulher contra a violência, utilizando também o gênero. A Lei Maria da Penha foi criada como exigência de regulação da Convenção de Belém do Pará. Nós não temos uma lei específica criada para regulamentar, mas não precisa disso, porque se trata de norma de direito internacional, ela é de aplicação imediata. Ela, na estrutura do nosso direito, do nosso ordenamento, ela é considerada uma norma infraconstitucional, ela está só abaixo da Constituição, está acima de todas as outras leis, a Convenção CEDAW, a Convenção de Belém do Pará também, tá? Mas a Convenção de Belém do Pará amplia na violência para o gênero. A Convenção CEDAW fala na discriminação. Qual seria uma lei que viria para regulamentar a Convenção CEDAW? A lei da misoginia, a criminalização da misoginia. Mas isso pode ser feito sem que se faça uma lei? Pode. Pelo entendimento, o mesmo entendimento do STF, que criminalizou a homotransfobia, com muito mais razão, poderia criminalizar a misoginia, porque, ao contrário da Carta de Princípios de Yogyakarta, que não tem força normativa,
não tem força vinculante, a Convenção CEDAW tem. E ela já foi ratificada pelo Brasil e já tem um decreto. Então, nós estaríamos com muito mais razão permitidas a ter a criminalização da misoginia, independente de promulgação de lei pelo Congresso, pelo presidente. Vendo hoje que o judiciário, ele cada vez mais substitui o gênero pelo sexo, né, a autoidentificação, né, a crença subjetiva, em vez da materialidade sexual, como você vê hoje a possibilidade da gente realmente ter uma lei que criminaliza a misoginia? Olha, em outros tempos, eu diria, vamos para a rua, vamos nos manifestar, vamos fazer documentos, vamos levar ao Congresso, vamos... Mas, quando você vê a Marcha Mundial de Mulheres, no dia do 8 de março, quando não tem uma única reivindicação pelas mulheres, leva-se tudo na Marcha Mundial de Mulheres, menos o direito das mulheres. Você vê até a bandeira por todas as mulheres, por homens. Já começa uma coisa, veja só, hoje, na academia, é corrente chamar feminismos. Vamos analisar isso. Você conhece marxismos? Você já ouviu falar em marxismos? O que te parece a ideia de marxismo? Anarquismos. Tem anarquismo Quando você, tem um quando bocado você, quando você fala em feminismos, você tira o conteúdo de agregamento, de agregação das mulheres, você tira das mulheres a mulher como sujeito político unificado. Isso atomiza, isso sectariza. É para você dizer assim, é como se você dissesse, com essa mulher eu não me meto, porque ela não é da mesma linha do meu pensamento. O marxismo tem correntes de pensamento. Tem. E eles nem se entendem, não se gostam. O trotskismo, o leninismo, o stalinismo, o maoísmo, e eles mesmos não se entendem. Mas o comunismo é um só. Você não divide. A mesma coisa é com o feminismo. Preferiram agora, mulheres acadêmicas vão dizer que existem feminismos para dividir a luta das mulheres. Para dizer, não, nós não acreditamos que todas as mulheres têm o mesmo direito. Nós acreditamos que mulheres têm interesses diversos que não são os mesmos que os nossos. Então, cada macaco no seu galho. Isso nos divide. Se nós fôssemos unidas, nós estávamos... Não importa a nossa corrente de pensamento, não interessa se somos liberais, se somos marxistas, se somos radicais, se somos interseccionais, somos todas mulheres. Estamos na rua pelo direito das mulheres. Não. Não estamos no direito por todas as mulheres, porque se tem feminismos, tem mulheres que não merecem o meu feminismo. Né? Sim, entre muitas aspas. Pegou uma luta coletiva e personalizou, né? Não personalizou, é dividir para conquistar. Virou uma identidade. Isso é uma crítica, e assim, eu sou uma mulher, eu sou uma mulher que a minha primeira formação, muito antes de eu chegar no estudo teórico do feminismo, eu tinha estudo teórico de esquerda. Mas eu tenho um ranço, vamos trazer essa palavra de novo à moda, sobre centralizar em mulheres trabalhadoras. Então, só pelas mulheres trabalhadoras, e as mulheres apenadas, as mulheres donas de casa, as mulheres de direita, as mulheres, né, que estão institucionalizadas em hospitais psiquiátricos e as outras mulheres. Sim, mas o que isso faz? Isso nos divide. Se você considera que existem muitos feminismos,
Você divide as mulheres e elas não têm força para reivindicar em conjunto. Perde-se voz. Personalizou Ficamos atomizadas. Porque o meu direito como mulher não é o mesmo direito de outras mulheres. Eu não quero me misturar com outras mulheres. Mulheres dizem isso. Quando dizem existem feminismos, elas estão dizendo, olha, essa feminista eu não vou brigar com ela, não. Não vou lutar ao lado dela. Isso o que é? Rivalidade feminina. E é alimentada pelo interesse dos homens. Vamos conciliar com os homens. Por que a gente vai brigar com os homens? São nossos maridos, são nossos filhos, são nossos pais, são nossos irmãos. Para que eu vou brigar? Mas é uma das coisas que o feminismo fala, o inimigo está em casa, por isso que é tão difícil. Quando as feministas radicais, quando essas jovens, essas mulheres começam a ter contato com a literatura feminista radical, elas têm uma epifania. Todas. Porque é um soco na cara. A primeira vez que eu comecei a conhecer a literatura feminista, eu pensei, meu Deus, parece que tem alguém narrando a minha vida toda até aqui. Eu pensei que eu estava sozinha. Mas tem outras mulheres em outros lugares do mundo falando as mesmas coisas que eu passo, dizendo aquilo que eu sentia e que eu não sabia nomear. Quantas mulheres têm contato com a literatura feminista radical que vão ler André Dworkin, que vão ler outras autoras feministas, que vão ler Caroline Paterman, que vão ler Gerda Lerner, e tem um baque. E se sentem mal, porque é um choque de realidade. E tem muita gente que vai dizer, não, que é isso, é diferente, para a minha vida é diferente. Sim, a sua vida foi diferente, mas de muitas mulheres não foi. De muitas mulheres tem um comum. E muitas mulheres não conseguem olhar para esse comum com outras mulheres por causa da rivalidade feminina. E o feminismo ainda não deu conta de acabar com isso, nem o feminismo radical. O que eu acho muito triste. Isso fez com que eu me afastasse de grupos feministas e faz com que outras mulheres se afastem exatamente por isso, por essa rivalidade. É fofoca. A nossa socialização é tão pesada que a gente não percebe como somos ofensivas com outras mulheres. Você não precisa sair abraçando mulher, não, cara. É como dizer, ambientalista sai por aí abraçando árvore. Até tem alguns que fazem isso. Eu mesmo adoro abraçar árvore. Mas não é função do ambientalismo, da luta ambiental, fazer isso. Eu não preciso sair abraçando todas as mulheres, mas eu tenho que ter esse olhar e reconhecer em outra mulher é circular. Eu preciso reconhecer na mulher uma igual a mim, para que ela também me reconheça como igual a ela. A rivalidade feminina nos impede de fazer isso. A rivalidade feminina, ela vai focar nesses estereótipos de gênero que nos distanciam. Ainda tem muita feminista radical que me trata como predadora sexual por eu ser lésbica. Não tem problema nenhum em dizer isso. Como se eu quisesse todas as mulheres que estão à minha volta. Eu não posso chegar para uma mulher e dizer, nossa, eu me sinto atraída por você, porque ela vai dizer, você está agindo como um macho. Nossa. O curioso, entre aspas, é que os predadores sexuais não são mulheres. Os predadores sexuais é o grupo que nos oprime.
ao grupo dos homens, né? As nossas questões não Pois são é. questões individuais, as nossas questões são questões coletivas que abarcam mulheres do hemisfério sul, do hemisfério norte, do ocidente, do oriente, da periferia do mundo. As nossas questões são coletivas. Sim, E quando a gente fala de feminismos, a gente está individualizando uma questão coletiva. A gente não fala de lutas dos trabalhadores, a gente fala da luta uhum, dos trabalhadores, né? Porque, embora a separação, como a gente foi catalogado, todos nós temos uma coisa em comum: vender a nossa capacidade laboral, né? Vender a nossa vida para uhum. trabalhar. E nós, mulheres, temos uma questão que nos une. E é terrível pensar que a academia ela atua num discurso capitalista, num discurso advindo do liberalismo, de que existem diversos tipos de mulheres, então existem diversos feminismos. Exato. Mas isso é para separar. É para que as mulheres não se encontrem, não se identifiquem no seu comum, não criem uma identidade coletiva. Isso quebra o nosso senso de identidade coletiva. E assim, nós perdemos nessa luta, nós perdemos a coesão necessária para tornar as nossas pautas políticas. Eles nos reduziram a bolhas. E aí o que vai acontecer? Só vai ter acesso à política, aos espaços de política, a esses espaços de poder, as mulheres que têm um discurso que agrada aos homens, de conciliação, e não de ruptura, e não de emancipação. E aí vem o empoderamento. Eu sou uma mulher empoderada? Vontade de dizer assim, foda-se, né? O que me interessa uma mulher empoderada? Não, não existe poder. Poder não é um recurso. Poder é uma relação. Você não planta, você não pega uma mudinha de poder e planta no seu quintal. Ah, eu vou ter poder, uma árvore de poder daqui a alguns anos e eu vou ficar empoderada. Não, isso é uma relação. Não importa o quanto você cresça, quanto dinheiro você tem, você continua sendo uma mulher. Temos aí juízas que morreram assassinadas pela mão dos seus ex-maridos porque eram mulheres. Morreram porque eram juízas? Não, porque os homens medíocres, fracos, inferiores, se sentiam inferiorizados diante de uma mulher em uma posição de poder. Aí ele quer saber? Eu tenho mais poder que você porque eu tenho um pênis, então eu vou te matar. Não é um recurso. Empoderamento é uma falácia. Não adianta nada uma mulher empoderada se todas as mulheres não estiverem também igualmente empoderadas. Agora, queremos transformar essas nossas pautas em direitos efetivos? Isso fica muito difícil com o feminismo atomizado desse jeito em vários feminismos. A gente não se reúne, a gente não se une. E assim a gente não consegue avançar e concretizar direitos. Temos que estar sempre nas mãos dos homens para que eles nos concedam migalhas. E aí vamos aceitando as migalhinhas. Não, daqui a pouco a gente volta. Vamos se cala a boca. Os direitos das mulheres, cadê Os depois? direitos, o que a gente fica sempre para depois. Qualquer outra luta, as pautas feministas, as pautas das mulheres, os interesses das mulheres são irrelevantes para os homens. Isso já nem me espanta mais. Qualquer outro interesse social ou político se sobrepõe ao projeto de emancipação das mulheres. Isso pode sempre ficar para depois.
levantar a questão também do personalismo, porque se tornou a ponto de parecer que você está indo numa loja e escolheu uma peça de roupa, né? Essa roupa aqui é melhor, essa daqui é pior. Só que, no efeito prático, isso também está destruindo a própria base. Porque, por exemplo, se você faz parte de um sindicato, vou pegar, por exemplo, os professores, certo? E dentro do sindicato tem a liderança também feminina para tratar de assuntos relacionados às mulheres professoras. Se uma professora ela está sendo coagida e ameaçada, e esse sindicato ele não sai em defesa dessa mulher, aliás, muitas vezes, né, assim, pegando o exemplo atual, fica do lado do algoz, é, automaticamente, essa pessoa que deveria ser salvaguardada pelo sindicato, que deveria confiar em todo um sistema de proteção ao trabalhador, ela também começa a ficar descrente. E, obviamente, vai acabar abraçando aquele que oferece aquela proteção. Isso a gente está vendo muito em sindicatos de vigilante, de alguns serviços públicos, de polícia militar, que são pessoas que elas não estão podendo também contar com o próprio sindicato, porque foi tomado por essa onda personalíssima, né? As professoras, principalmente, na esfera chega muito relato de professoras que estão sentindo uma grande pressão desses grupos identitários, elas não podem contar com o próprio sindicato. Aliás, se ela levar isso ao sindicato, é capaz ainda de elas serem processadas pelo próprio sindicato. Sim. Um aluno do 6º ano do Colégio Pedro II esbofeteou a professora. Esse menino deve ter o quê? Uns 14, 15 anos? 13? Esbofeteou a professora num desafio do TikTok. Para você ver como é que é construída a associação, a socialização masculina para a violência. Esse menino se sentiu estimulado por um desafio de uma rede social a agredir uma mulher para receber um prêmio, a aprovação popular. É assim que funciona o patriarcado. Se você for macho mesmo, você vai bater numa mulher. Porque ela não vai revidar, ela não vai fazer nada. E a posição dela é essa, é de apanhar. O próprio caso da professora, até na Universidade Federal da Bahia, também foi desrespeitada, xingada, né? Ainda bem que gravaram, porque se não tivesse surgido essa gravação, né, colocada a público, com certeza, provavelmente iriam abrir um processo Sim, ou como administrativo. aconteceu na UERJ, algumas semanas Sim, atrás. e Que eles, 100 alunos, não tinha mais que isso, e a UERJ deve ter uns 4.000 alunos, pelo menos, mas dessem 100 dizendo feminista radical não se cria na UERJ. Muda a palavra feminista radical para negro não se cria na UERJ, judeu não se cria na UERJ. Isso é uma forma de discriminação, isso é discurso de ódio contra um grupo específico, no caso, feministas radicais, mulheres. E aí vem o pior, por parte de alunos da graduação do serviço social. Quando se sabe que no serviço social, 90% dos atendimentos são de mulheres vítimas de violência. Esses estudantes, instrumentalizados, completamente alheios à realidade de violência das mulheres, se sentem completamente à vontade para nenhuma universidade pública propagar discurso de ódio contra um grupo específico de mulheres. E não é um grupo pequeno. Se essas mulheres não têm coragem para se levantar e dizer eu apoio o feminismo radical, é porque elas têm medo disso. Porque o que eu recebi de mensagem de mulher dizendo Heloísa, obrigado você ter feito isso, isso, isso e isso, porque eu tenho medo. Mas não adianta só uma mulher botar a cara.
Eu não posso ser aquela pessoa que eu já me ferrei, eu já falei isso para vocês, né? Acho que todo mundo já sabe. Por experiência própria, líder só se ferra. E eu não sou líder de nada. Eu não quero ser líder de nada. Eu só não tenho medo e não vou me esconder. E eu gostaria que outras mulheres me acompanhassem. Dissessem, eu não tenho medo. Mas eu sei que é difícil. Porque quando a gente precisa de ajuda, aquele papo de nós por nós é até a página 2. Tem muita gente, mesmo no feminismo radical, muitas mulheres, mesmo no feminismo radical, que me odeiam. Mas vocês querem saber? Pode me odiar, não tem problema. Mas só eu faço o que eu faço. Na hora que a água bate na bunda, é atrás de mim que elas vêm. E eu prefiro isso. Eu prefiro que elas tenham em mim uma pessoa em quem confiar para brigar por elas, do que ficar dando importância a quem fala mal. Porque quem está construindo, mudando alguma coisa, procurando mudar alguma coisa, efetivamente sou eu. Sou eu que vou ao ERJ, sou eu que entro no STF, sou eu que estou entrando com ações. Eu tenho várias ações de mulheres vítimas de violência. Quantas advogadas fazem isso? Muitas, já atendi centenas de mulheres pro bono. Hoje eu não posso, porque eu não tenho financiamento. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Macarena Vallejos Tolosa, soy chilena. Acá en Chile llevo aproximadamente 3-4 años haciendo activismo y dando información sobre el alcance de las políticas públicas que impulsa el lobby trans. Y me complace participar con ustedes, compañeras, allá en Brasil, para tener en cuenta cómo internacionalmente han avanzado en muy poco tiempo las políticas trans y cómo afectan a la sociedad en general, especialmente a las mujeres. Primero contarles que en Chile tenemos una ley aprobada desde el año 2018, la ley 20.120, que es una ley de autodeterminación de género que legitima que cualquier persona puede adulterar la información respectiva a su sexo en su DNI, en su documento de identificación. Esta ley contiene un error de conceptos, que es un error deliberado porque es un error que se repite reiteradamente en otras leyes también, que es el uso de los conceptos sexo y género de forma de como si fueran sinónimos. Entonces, al ser una ley de autodeterminación de género, permite la autodeterminación sexual en las identificaciones. Esto daña la participación de las mujeres tanto en el área política, en el deporte, en los concursos, en los fondos concursables dirigidos a mujeres, daña especialmente al público en general, a las mujeres en general, en el resguardo de los espacios segregados que nos otorgan a nosotras las mujeres seguridad. Por ejemplo, el baño del mall, el baño de un gimnasio. Incluso existe un protocolo de inclusión trans para las personas que son indigentes, que viven en la vía pública, que no tienen hogar. Entonces, todo a partir del año 2018, todas las políticas públicas han sido invadidas por este error que, como te dije, no es un error, es más bien deliberado. Entonces, las mujeres hemos ido perdiendo espacios segregados, espacios seguros, que ponen en peligro nuestra integridad, en nuestra participación en la esfera política, por ejemplo, y también ponen en peligro el estudio y tratamiento de enfermedades que afectan exclusivamente a las mujeres. Entonces, esto es más allá que solo una ley. Voy a pasar a nombrar algunas de las leyes que han sido invadidas, parasitadas por este movimiento trans. Tenemos, como decía yo, la ley 21
120, que es la ley matriz, desde donde se nace toda esta tergiversación de conceptos. Luego tenemos la ley de antidiscriminación, que es la ley 20.609, que nace desde un ataque que sufrió una persona homosexual, un varón homosexual, siendo asesinado de una manera muy cruel. Esta ley nació desde ese hecho en el país, pero hoy día esta ley busca criminalizar al grupo de mujeres que sean críticas del género, incluso busca criminalizar a terapeutas que no sean afirmativos de los géneros. Entonces es una ley antidiscriminación que busca precisamente criminalizar a todas las personas que se opongan a esta forma de perspectiva, a este dogma, porque la identidad de género es un dogma, no es algo que tenga una raíz científica, no es algo contrastable. Entonces, como decía yo, tenemos la ley 20.609, antidiscriminación, que está invadida por esta perspectiva errónea. También tenemos la ley 21.436, que fue aprobada hace muy poco, que tiene que ver con la inclusión de las mujeres en el fútbol. ¿Qué pasa con esto? Que a pesar de que se haga una ley para incluir a las mujeres en el fútbol, al usarse el sexo y género como si fueran sinónimos, entonces cuando se habla de paridad, cualquier hombre autodeterminado o mujer puede entrar en un cupo de mujer en el fútbol y quitar así una plaza a las mujeres, como decía, segregando, o sea, yendo estrictamente a la ley de reproducción asistida, la ley 19.585 en Chile, tenemos el artículo donde no se esclarece qué es reproducción asistida y se sugiere que la gestación subrogada es un método de reproducción asistida. Establece también la separación de los padres de la persona gestante. Entonces, ese también es un vacío, o más bien es una modificación al lenguaje jurídico que permite la explotación reproductiva de las mujeres en pos de la inclusión de las familias diversas. Entonces, las familias diversas hoy día han hecho lobby para que se deje de incorporar en las leyes, ya no se usa en ninguna ley el padre o madre, ahora se usa persona gestante. En el caso de los padres creo que ni siquiera hay una modificación, pero sí hay una modificación en lo que respecta a la madre, y a la madre no es madre, no, sino persona gestante, dejando así un vacío que permite que personas que no dieron a luz puedan inscribir niños que no son suyos como si fueran madres, porque esta ley establece que la madre es la persona que encarga, en este caso, el servicio de reproducción asistida considerada gestación subrogada. Otra ley que fue hecha con muy buenas intenciones, pero con un error en el lenguaje jurídico, es la ley de cuotas de género, que busca hacer una participación equitativa entre hombres y mujeres en todas las esferas sociales, que al estar usando erróneamente ciertos conceptos que son elementales, como decía y como repito, sexo y género, es una ley que no cumple el rol para el cual fue diseñado, no cumple las cuotas de género, ya que cualquier persona autodeterminada puede ocupar las plazas del género opuesto. También tenemos la ley de acoso callejero, que ahí hay un tema muy importante, porque en Chile existe todo un lobby que es muy preocupante, porque está el Ministerio de Salud y está el Ministerio de Educación, que busca blanquear, legitimar y regular el mercado de la explotación reproductiva y sexual de las mujeres. Entonces, por una parte, se hace una ley para acordar que ciertas actitudes sociales son acoso callejero, como el hecho de que alguien le silbe a una mujer y le diga ya sea un piropo o un improperio en la vía pública. Eso se considera
acoso callejero y está penado. Pero al mismo tiempo se levanta la idea de que la prostitución es una forma de empoderamiento individual de las mujeres y por lo tanto el vacío acá es que tanto el hombre acosador como el putero proxeneta que requiere servicios sexuales de las mujeres tiene por una parte una sanción, hay una sanción jurídica para quien acosa a una mujer en la vía pública, pero sin embargo, si esta misma persona ofrece dinero a una mujer en la vía pública, entonces sería considerado no un acoso, sino una oferta laboral, debido a que la prostitución en Chile es no actualmente, pero se busca regularla y legitimarla. Por otro lado, tenemos también lo que implica en la educación a menores de edad. Tenemos la educación sexual integral, que es una política pública que se está implementando en todo el mundo y en Latinoamérica especialmente, y que al estar parasitada por estas leyes trans, tiene el problema de que toda manual educativo hacia los niños es afirmativo de los géneros y se considera reconversión el hecho de que haya un psicólogo que se oponga a la afirmación de los géneros en un menor de edad. Entonces, incluso, refiriéndome a la ley 20.609 que yo hablaba anteriormente, la ley antidiscriminación en Chile, ahí se penaliza el hecho de que exista una perspectiva crítica del género. O sea, todas las leyes en Chile tienen que ser necesariamente afirmativas de los géneros. Lo contrario se denomina reconversión. Y se han hecho campañas para que en Chile no exista este tipo de políticas públicas que critiquen el género. Entonces, todo lo que va en contra del modelo trans se considera ofensivo, se considera discriminatorio e incluso se considera reconversión sexual para los niños especialmente. Otra de las políticas públicas a considerar es el Decreto Supremo 355 firmado por el presidente. Estos decretos no pasan por el Congreso, son leyes directas. El Decreto Supremo 355 permite en Chile que varones autodeterminados, mujeres, independientes del delito que hayan cometido, pueden cumplir sus penas en módulos destinados al género que ellos sientan. Es decir, un hombre autodeterminado mujer, aunque haya cometido una violación o un feminicidio, puede cumplir pena en módulos de mujeres. Según un informe elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hasta el año 2014 había una sobrepoblación penal en las cárceles chilenas y también se evaluó que existe alrededor del 15% de las cárceles chilenas que no cuenta con agua potable las 24 horas del día, propiciando así un espacio insalubre a las personas que habitan las cárceles. Además de eso, también decía este informe de que debido a la sobrepoblación existe un alto porcentaje de personas recluidas que no cuentan con acceso a cama. Estas personas deben dormir en camastros en el suelo. Entonces, poniendo en contexto que en Chile la mayoría de las mujeres que está recluida lo está por el delito de microtráfico o transporte desde un país al otro de ovoides en su cuerpo, estas mujeres llegan a la cárcel debido a la exclusión socioeconómica que ha hecho el sistema sobre ellas. Generalmente son mujeres madres solteras que están a cargo del núcleo familiar y que se vieron obligadas, debido a su precariedad económica, a caer en el microtráfico. Ninguna de ellas, o muy pocas, están recluidas por delitos de connotación violenta. Entonces, son mujeres pobres, recluidas debido a la falta de oportunidades, que se ven expuestas a la insalubridad y a la inseguridad. Entonces, como he dicho muchas veces ya, la ley 21.120 en Chile, que permite la autodeterminación de género,
afecta a las mujeres, especialmente a las niñas, desde muchas perspectivas, desde su participación, desde su acceso a los espacios de deliberación y participación política, afecta también los fondos concursables dirigidos a mujeres, ya que en Chile existe una fundación que se conoce como Prodemu, que busca promover a las mujeres, pero que hoy día incluso está siendo administrada por varones, y que dentro de esa fundación hay siempre fondos concursables que hoy día también pueden postular varones autodeterminadas mujeres. Entonces, no sé si con lo que les he podido compartir ustedes pueden hacer una relación. Yo conozco poco la realidad política de Brasil, pero tengo conocimiento de que al menos también tienen un par de legisladores autodeterminados mujeres en cupos de mujeres. Así es que espero que haya sido de ayuda. Estoy muy encantada de haber participado con ustedes. Espero que lo que yo les envío les sirva de algo y, por supuesto, estoy abierta a colaborarles cada vez que pueda. Muchas gracias, ha sido un placer.